No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas super interessantes para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito do consumo de arroz branco por parte de quem tem pré-diabetes. Será que o pré-diabético pode consumir? Falaremos também a respeito de um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 a partir da medição de um glicosímetro. Será que a gente consegue diagnosticar? Falaremos também a respeito do cansaço excessivo. Será que tem alguma relação com o diagnóstico de diabetes? 3 super conteúdos, então aproveita e assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é um inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, que você vai aprender algo novo e que vai agregar para o seu tratamento de alguma forma. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Caso você aprenda algo novo que vai realmente melhorar o seu tratamento, que vai trazer algum benefício, aí você considera a se inscrever no canal e também ativar as notificações, pois toda semana nós temos novos conteúdos a respeito de diabetes, alimentação, perguntas e respostas, avaliação de exames, ou seja, conteúdo de muito valor. Então, bora para as perguntas. E a pergunta de número 1 ela é a seguinte: Edu, quem tem pré-diabetes pode comer arroz branco? E a resposta é que o pré-diabético até pode consumir o arroz branco desde que ele siga algumas instruções super importantes. Por mais que o pré-diabético ainda não tenha um diagnóstico de diabetes tipo 2, se você continuar se alimentando de forma errada, desenfreada em relação ao consumo de carboidratos, muito provavelmente você pode evoluir o diagnóstico de pré-diabetes e acabar se tornando um diabético tipo 2. Então, o grande segredo em relação a evitar essa evolução é você melhorar a sua alimentação. E isso está relacionado diretamente com o consumo de carboidratos nas suas refeições, principalmente arroz branco. Se você tem pré-diabetes e quer continuar consumindo arroz branco, você precisa limitar a quantidade de carboidrato, ou seja, limitar a quantidade de arroz branco que você inclui na sua refeição, principalmente do almoço e jantar. Se você quer continuar consumindo, não consuma mais que 100 gramas de arroz branco na sua refeição, ou seja, algo em torno entre 5 a 6 colheres de sopa de arroz branco. Se você já começar a ponderar o consumo, você até pode manter a ingestão de arroz branco nas suas refeições. Outro ponto importante que eu vou deixar aqui ao lado, é a tabela nutricional. Em 100 gramas de arroz branco, nós vamos ter 28 gramas de carboidrato, que esse carboidrato vai causar o aumento da sua glicemia. Então, se você consumir, por exemplo, 200 gramas de arroz branco no seu almoço, você vai estar consumindo quase 60 gramas de carboidrato e isso vai aumentar a sua glicose, vai descontrolar. Então, o ponto principal é: não consuma mais que 100 gramas de arroz no seu almoço ou no seu jantar e não misture com outra fonte de carboidrato, como, por exemplo, uma batata frita, uma mandioca frita, uma macarronada, uma lasanha e assim por diante. Se você adicionar arroz com essas outras fontes de carboidrato, você vai causar o aumento da sua glicemia. Outra dica importante é: Edu, quero continuar comendo arroz e feijão. Como eu posso conduzir melhor essa minha refeição? Se você for querer comer o seu arroz com feijão, você pode aí diminuir essa quantidade de arroz branco de 100 gramas para 60 gramas de arroz, mais 40 gramas de feijão. Aí você pode manter o consumo, pois o feijão ele também tem carboidrato, porém ele possui maiores quantidades de fibras e isso ajuda diretamente a evitar o pico de glicemia. Então, o pré-diabético pode sim consumir o arroz, desde que evite consumir grandes quantidades e que não misture com outra fonte de carboidrato. É super importante que, para você que tem pré-diabetes e quer prevenir, quer evitar que o seu pré-diabetes se torne um diagnóstico de diabetes tipo 2, é começar a ponderar melhor as escolhas de consumo de carboidratos durante o seu dia a dia.
diminuir o arroz, abandonar a batata frita, deixar de lado a farofa, deixar de lado a macarronada e assim você pode até manter o consumo do seu arroz branco na sua rotina. É claro que você não vai comer somente arroz com feijão. É importante que você inclua fonte de proteína, um peito de frango, uma carne de boi, ou uma carne de porco, ou um peixe, e também adicionar fibras através de folhas verdes, legumes, verduras e assim ter um prato mais completo, mais cheio, mais bonito e que vai te dar saciedade e que não vai fazer você mudar tanto os seus hábitos alimentares de comer um arroz, de comer um feijão em seu dia a dia, tá certo? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, dá para descobrir pré-diabetes através do glicosímetro? E a resposta é que não. Um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1 é feito somente através de um médico, através de avaliação, através de uma análise mais detalhada de níveis de glicose, de níveis de hemoglobina glicada, de níveis de teste oral de tolerância à glicose e assim por diante. Um exame isolado de glicemia no glicosímetro não é capaz de diagnosticar um pré-diabético ou um diabético tipo 2, como já mencionei. Porém, realizar um exame no glicosímetro e a glicose não está dentro dos valores ideais pode ser um indício de que há algo de errado. Então, se você que não tem nenhum diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, mediu a sua glicose em jejum e ela deu 150, 170, por exemplo, o ideal é que você procure um atendimento médico através de um médico endocrinologista o mais rápido possível, para que ele possa fazer uma avaliação completa, realizar exames, fazer uma anamnese específica da sua situação e, se for o caso, dar um diagnóstico preciso a respeito da sua atual condição. Mas, respondendo à pergunta, um exame de glicosímetro de forma isolada não é capaz de fornecer um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, tá certo? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, estou me sentindo muito cansada. Isso é normal? O que posso fazer para melhorar essa condição? E a resposta é que cansaço em excesso nunca é normal, a não ser que você tenha corrido uma maratona no dia anterior, aí você vai ter esse cansaço em excesso. Mas para você que infelizmente é sedentário ou está em uma condição que não pratica atividade física, porém está se sentindo sempre cansada e possui um diagnóstico de diabetes tipo 2, por exemplo, é sinal de que você está com a glicose descontrolada. O excesso de glicose na corrente sanguínea faz com que a gente sinta esse cansaço em excesso, a fadiga constante, o desânimo, a vontade de ir ao banheiro de forma excessiva, a sede em excesso e assim por diante. E o cansaço em excesso pode ter relação direta ao descontrole do seu diagnóstico de diabetes. É claro que nós também teremos outras condições, outros problemas, principalmente relacionados à depressão, ansiedade, que pode gerar o cansaço crônico. Então, o ideal é fazer o seguinte: verificar como está a glicose, como está a glicada. Se a glicose estiver em bons valores, assim como a glicada, perto de 6, por exemplo, pode ser outro indício, outro problema relacionado principalmente à parte psicológica e também parte hormonal, tireoide, hormônios também sexuais. Então é fundamental fazer uma avaliação completa para saber qual a condição você realmente está passando e assim tratar de forma direta e deixar de sofrer por esse cansaço em excesso. Então, o ideal é procurar verificar como está o tratamento e também começar a mudar alguns hábitos na sua vida. Praticar atividade física regularmente, manter um bom peso corporal, deixar de ser sedentário, melhorar a alimentação, diminuir os carboidratos, controlar a glicose e fazer essas mudanças tendem a diminuir o cansaço, por mais que seja contraintuitivo. Edu, praticar atividade física vai me deixar descansado?
Sim, pois a atividade física traz benefícios infinitamente maiores. Como eu mencionei, a não ser que você tenha corrido uma maratona, aí você realmente vai sentir esse cansaço em excesso. Mas, respondendo à pergunta, cansaço em excesso para quem tem diagnóstico de diabetes não é uma coisa comum e você precisa avaliar de perto, junto de um médico, fazendo exames hormonais, fazer uma avaliação psicológica, pois a gente observa muito, principalmente nos dias atuais, muita depressão, muita ansiedade, muito descontrole emocional e isso pode estar também gerando esse cansaço em excesso. Por isso é fundamental verificar a fundo e mudar o seu panorama a partir de agora. Tá certo? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim aqui no canal Edu Diabetes, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu posto uma caixinha de perguntas todos os dias para poder responder essas dúvidas que vocês possam vir a ter e, consequentemente, as melhores perguntas eu trago aqui para o canal e gravo um vídeo mais completo, mais detalhado, tirando as melhores dúvidas que vocês possam vir a ter, tá certo? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de compartilhar o vídeo, pois dessa forma você ajuda muito no crescimento do canal Edu Diabetes e, consequentemente, nós possamos sempre evoluir o tratamento, jogar informação para cada vez mais pessoas e o canal dessa forma continue sempre crescendo e nós possamos levar o nosso grande intuito, levar educação em diabetes de forma descomplicada e acessível para todos os diabéticos aqui do nosso Brasil. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para que nós possamos continuar aprendendo, então maratone aos vídeos do canal Edu Diabetes, pois você vai estar sempre melhorando seu tratamento, evoluindo seu conhecimento e assim alcançando todos os objetivos que você possa vir a ter, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.